e a nosso convite, nossa parceria. Tudo bem. Professora, mas se quiser dar aquela tolerância, pode ficar à vontade. A senhora disse que ia dar uns 4 minutos, não foi? Eu disse que ia dar mais 4 minutos, mas já passaram, acredite se quiser. Já são 19h15. Então, podemos dar início. Por mim, tudo bem. Para também... Você quer fazer as honras? Pronto, vou. Eu só vou pedir para gravar, aí quando começar a gravar, eu apresento vocês e passo a palavra. Apresento assim, passo a palavra e vocês dão seguimento, pode ser? Tudo bem. E desculpem minha cara hoje, minha gente, que eu peguei uma gripe com a minha filha, que nem de casa eu saí. Eu chego à toa. E falando nisso, eu até peço perdão, gente, por eu não estar aparecendo, porque eu estou usando um desktop aqui, uma tela grande, né? E aí eu não estou com webcam no momento. Então, infelizmente, eu não vou aparecer. Aí tem uma foto sua aí, parece Príncipe Harry, da todo bonitão. Pelo menos desse tamanho de foto, viu? De Casa Amarela do Recife. Olha, o fotógrafo é muito bom, viu? Deu uma zipada aí boa, tá aparecendo daqui. Minhas lunetas estão enxergando muito pequenininha a foto, mas brincadeiras à parte, gente. Eu vou botar aqui para gravar. Pode gravar. Muito boa noite a todos presentes, mais uma noite, né? Estamos aqui, quarta-feira à noite, dando seguimento à etapa de capacitação do projeto Educongeografia, e hoje com um pessoal especial, que a nosso convite aceitou estar hoje para falar sobre tecnologias, né? Voltadas para jogos na educação ambiental. E aí a experiência que eles estão tendo ao longo, né, desse trabalho que eles executam na Secretaria do Meio Ambiente. E aí, já passando a palavra, eu queria dar as boas-vindas à Érica e a Daniel, agradecer, né, antecipadamente. Nosso encontro foi, assim, bem rápido, né? Eu diria que foi uma parceria que foi fechada bem rápida. Agradeço a confiança por... ver que o nosso projeto tem um caminho legal aí com a educação ambiental para atuar nas unidades de conservação mais especificamente. E o nosso intuito é poder colaborar também dentro dessa parceria, né, com a comunidade, né, da unidade de conservação que vamos atuar, e, óbvio, com o aporte, né, institucional, com o aporte também da experiência, do know-how de vocês da Secretaria do Meio Ambiente, o que vai também nos facilitar aí a caminhada. Viu? Então, Érica, Daniel, fiquem à vontade, a noite é de vocês. Aqui presente nós temos, como eu havia falado nos bastidores, alunos de graduação do curso de Geografia, nas habilitações de bacharelado e licenciatura, massivamente são alunos de Geografia, mas temos aqui também algumas pessoas de Ciências Ambientais, da UFPE, e alunos de Rádio e TV, que estão fazendo parte da nossa equipe de comunicação do projeto. Temos como parte, né, integrante da parte organizacional do projeto, a professora Vanice Selva, que está nessa coordenação geral comigo, a professora Maria Fernanda, ambas geógrafas, atuando aqui no Departamento de Ciências Geográficas da UFPE. Temos também profissionais da área, a professora Ana Silveira, que é geógrafa formada, doutora em geociências, a professora Maria Alice e o professor Ivo, que são doutorandos na área de meio ambiente, no Prodema, e temos o professor Ítalo, que atua como professor da rede pública, da rede privada, e também é professor substituto na UFPE. Então, todos, né, que colaboram conosco há um bom tempo já estão encabeçando esse projeto aqui comigo. Então, é isso. Deixo aqui a palavra com a chefa, como eu costumo brincar, né, a professora Maria Fernanda, está aqui, quer dar uma palavrinha. Fica à vontade, professora. Oi, gente, boa noite. Érica, prazer imenso estar aqui de novo nessa parceria com você, viu?
Eu não vou ligar minha câmera, que eu estou muito horrorosa. Mas vai ser um sucesso. Eu vou estar nessa parte também aí de unidades de conservação. E vamos embora, gente. Aproveitem aí essa magnífica experiência aí com esse pessoal das U6. Muito bom, Fernanda. É sempre, né, com amigos, pessoas que vão passando pela nossa vida, retornam. É muito bom. E eu tive a grata surpresa de saber que Érica estava ligada na Secretaria do Meio Ambiente, mas eu já conhecia a Érica da UFPE de longas datas, né, com as atividades em comum que a gente tinha com a professora Vanice. Acho que bom, né, saber que todos estão, de alguma forma, dentro, né, dessa área do meio ambiente, colaborando, né, para o melhor aqui, né, na nossa cidade. Passo a palavra para a Érica, para a Daniel, fiquem à vontade, usem o tempo como vocês quiserem. Perfeito. E para convergir, o grupo se chama Econectar, né? Eu criei esse grupo de pesquisa, né, Econecta, eu chamo Econecta, mas todo mundo pode chamar como quiser. Exatamente porque eu pensei nessa coisa de conectar pessoas, saberes, né, experiências, e dentro do Econecta temos, né, o projeto de extensão e outros projetos também lá na UFPE. É isso, gente. E muitas coisas vão vir aí, viu, Érica? Depois daquele que a gente conversou, eu tive algumas ideias, depois eu troco com você do evento do final do ano, que vocês vão estar com certeza, do Educom. Quem sabe a gente faz um Educom Sema, os dois juntos aí, para não perder o ano. A gente conversa. Perfeito. Antes de me apresentar, de fato, assim, falar do prazer que é estar aqui, né? Não somente enquanto prefeitura, nesse momento, mas isso que tanto Thalita quanto a professora falaram, né, Maria Fernanda, que a vida vai nos conectando, né? Vai nos juntando, vai nos mantendo juntos, isso é super importante. A gente é muito feliz por estar aqui nesse momento, né? A professora Vanice mesmo, eu conheço há mais de 10 anos, assim como vocês, e é sempre um prazer enorme a gente trabalhar juntas, né? Bom, então vamos lá. Eu sou Érica Vidal, eu sou assistente social de formação, tenho mestrado em serviço social, aí pela Universidade Federal, os dois, e recentemente, durante a pandemia, eu também me graduei na licenciatura em Geografia. E é a geografia que une, né, todos esses corações, apesar da profissão de serviço social, ela também ter total conexão com as temáticas ambientais, né? Então, tanto eu quanto o Daniel, a gente vem aqui representar a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Recife. Essa secretaria, mais diretamente, a parte que vem nos conectar aqui é o Programa de Educação Ambiental, que existe já há 8 anos na secretaria, e também a temática das unidades de conservação da natureza, que é uma pauta que está ligada diretamente a mim. A gente vai ter outro encontro para conversar melhor sobre isso, mas só uma introdução rápida. Né? Recife tem 25 unidades de conservação. E em uma dessas unidades é onde a gente vai desenvolver esse projeto aqui junto com vocês. Que é em 2 unidos. Né? No Programa de Educação Ambiental, a gente tem alguns eixos de trabalho. A gente trabalha com escolas, a gente tem espaços de educação ambiental na cidade, que a gente chama de Econúcleo. Tem no Parque da Jaqueira, a gente vai abrir brevemente em 2 unidos também, temos um jardim botânico. E uma das partezinhas que a gente trabalha a questão da educação ambiental é essa questão da tecnologia, né, dos jogos e aplicativos voltados para a educação ambiental. Eu acredito que o Daniel vai falar, mas a gente, ao longo dos anos, desenvolveu alguns jogos com o Daniel e a equipe que ele sempre procurou montar, estagiários na secretaria. E também a gente já fez vários concursos, acho que 4 concursos de jogos digitais abertos. Isso. Para todos. Alô, Érica? Voltei? Eu não sei se sou eu que estou caindo ou se é você. Pronto. Fui eu. Tá. Voltei? Agora voltou. Pronto. E aí, eu vou passar para Daniel, para ele também se apresentar, e ele vai entrar mais na pauta de hoje. Né? E outro dia a gente conversa
com mais calma e mais conteúdo sobre a questão das unidades de conservação, tá? Tá, ok. Obrigado, Érica. Obrigado, professora. Queria começar dizendo aí que com essas falas eu estou me sentindo super acolhido aqui e é um prazer, assim como a Érica disse, eu poder estar colaborando aqui com esse projeto, com essa atividade aqui nesse momento com vocês. Tá certo? A Érica conversou comigo, né, há umas semanas atrás e ela me passou essa missão, né, de tentar compartilhar um pouco da experiência, né, dos trabalhos desenvolvidos envolvendo tecnologia e educação ambiental, para que, de alguma forma, eu possa estimular vocês do ponto de vista criativo, para vocês posteriormente poderem estar pensando projetos, né, ligados à tecnologia e meio ambiente. Então, essa minha apresentação aqui, eu procurei fazer um compilado de tudo que foi produzido nesses 8 anos, de programa de educação ambiental envolvendo tecnologias, e aí estou trazendo aqui jogos, estou trazendo aplicativos, vou falar um pouquinho sobre como eles surgiram, como foram produzidos, falando um pouquinho da parte técnica, um pouquinho da parte de concepção e das funcionalidades dessas tecnologias, e eu espero que vocês gostem aí, que essa apresentação possa, de alguma forma, contribuir com as atividades de vocês. Tá certo? Eu não sei como é que vocês preferem a dinâmica, eu não vou estar vendo aqui quem abriu o microfone, quem levantou a mão, mas eu não me importo que vocês me interrompam caso não queiram fazer qualquer colocação ou qualquer pergunta. A gente não precisa deixar tudo para o final, que eu tenho medo que esqueçam. Então, se sintam bem confortáveis aí, se quiserem intervir, fazer colocações, perguntas, tá certo? Mas vamos embora, vamos conversando. Boa formação, Daniel. Oi, pois não. Uhum. Vai colocar aí. Né? Não, pode falar, pode ficar à vontade, Erika. Pode falar. É sobre sua formação acadêmica, mas eu vi que você vai passar. Isso, já vim aqui. Bom, antes de começar, né, gente, eu gosto de me apresentar rapidinho eu sempre brinco, né, para vocês saberem quem é este que vos fala humildemente aqui, né? Bom, meu nome é Daniel, eu tenho uma graduação em Design de Jogos pela Universidade Católica, tenho uma pós-graduação em Docência no Ensino Superior pela Uninasal. Estou com a graduação em andamento na Federal de Licenciatura em Expressão Gráfica e estou também com mestrado em andamento no Programa de Pós-Graduação em Ensino das Ciências, a PPGEC. Lá eu trabalho o processo de construção de significado e ensino das ciências, estudando a aprendizagem baseada em jogos e o pensamento computacional como recursos para promover o processo de aprendizagem, certo? A convergência dessas duas áreas. Sempre fui muito apaixonado pela área de tecnologia e pela área de jogos, desde novo, e também gosto muito da parte de ensinar. Então, minha jornada acadêmica, ela foi sempre buscando essas duas áreas, entendem? Gosto muito de docência e gosto muito de jogos, gosto muito de tecnologia, certo? No tocante à parte profissional, eu atuo, né, na Secretaria de Meio Ambiente, sou servidor da casa, e atualmente, já há alguns anos, na verdade, eu venho contribuindo como coordenador pedagógico no setor de educação ambiental, trabalhando nessa parte, que é da minha formação, né, com tecnologias e jogos aplicados aí nas nossas ações de educação ambiental. Além disso, eu também tenho algumas atividades fora da secretaria, como desenvolvedor independente de jogos, certo? Mas a maior parte aí é realmente através da secretaria. Tá certo? E nessas áreas de design de jogos, né, eu atuo com mais ênfase nas funções de gerente de projeto, game designer, que é a parte de projetar regras de jogo. Mais para frente eu posso falar um pouquinho sobre essa questão da multidisciplinaridade, né, na criação de um jogo e de um aplicativo, que envolve diversos profissionais de diferentes áreas. E aí, em toda essa multidisciplinaridade, eu atuo como gerente de projeto, game designer e artista. São as áreas em que eu mais me destaco. Para vocês conhecerem um pouquinho, né, isso aqui é alguns trabalhos que eu já desenvolvi ao longo de minha carreira. Trabalho com muito mais ênfase na parte de modelagem 3D, mas também mexo um pouco com arte bidimensional. E aqui algumas conquistas, prêmios que eu ganhei ao longo de minha jornada aí como profissional da área de jogos. Mas vamos lá, vamos conversar, gente. Primeiramente, eu trago aqui aplicativos, certo? Aplicativos não é especificamente minha área de formação. Como eu mostrei a vocês, eu sou formado na área de jogos, mas jogos e aplicativos são meio que irmãos, né? Andam aí de mãos dadas e muitos procedimentos,
metodológicos da produção de um jogo e de um aplicativo se assemelham. Essas duas áreas elas vêm se separando, porque jogos têm muito mais especificidade, mas um jogo, na verdade, é um aplicativo. As origens, as raízes de um jogo advêm aí dos aplicativos. Então, devido a isso, muitos procedimentos de gestão e produção são idênticos, têm interfaces muito semelhantes, certo? E aí eu começo aqui trazendo essa experiência com aplicativos que nós tivemos na secretaria. Eu vou mostrar aqui em seguida para vocês alguns deles, certo? E um dos primeiros, eu acredito, que nós desenvolvemos foi esse. Vocês só me perdoem que está com o nome errado aqui. É JBR 360, certo? Esse foi um aplicativo que a gente desenvolveu em parceria com uma empresa do SIM, a Voxa, certo? E ele veio para suprir a seguinte necessidade. A gente queria, de alguma forma, poder mostrar os equipamentos que a gente tem no Jardim Botânico do Recife através das tecnologias. E aí esse projeto ele veio tentando juntar um pouco de tecnologia mobile com realidade virtual, certo? E a gente fez não um passeio, mas um aplicativo de observação em perspectiva 360 graus dos ambientes do Jardim Botânico. A gente tinha, salvo engano, 15 ou 16 ambientes que poderiam, através do aplicativo, estar sendo visualizados. Como é que isso funciona? O que é tecnologia de realidade virtual? Eu vou falar sobre isso também mais à frente. Para os últimos slides aqui, eu separei algumas tecnologias para dar insights para vocês, né? Mostrar a vocês as tecnologias que existem e como a gente pode estar explorando elas em aplicativos e jogos. Mas já adiantando um pouquinho do que é realidade virtual, a realidade virtual, gente, consiste em imergirmos em um ambiente virtual através de um óculos, que nos coloca um óculos com duas lentes, né, e duas telinhas miniatura, que através delas a gente fica imerso dentro de um mundo computacional, um mundo tridimensional, certo? E nesse aplicativo foi feito, né, para o desenvolvimento dele, foi feito o registro fotográfico dos ambientes em 360 graus, e esses ambientes foram mapeados dentro do aplicativo, para que quando você selecionasse um desses ambientes, você conseguisse visualizá-los, certo? Então, é basicamente nisso que consiste, né? A realidade virtual ela está voltando aí a entrar em evidência por causa do metaverso, né? A gente coloca aqueles óculos, quem joga aí, quem conhece o PlayStation 5, eu acho que desde o PlayStation 4, né, já tinha a tecnologia VR, de realidade virtual, para a gente jogar alguns jogos e ter algumas experiências imerso dentro do ambiente do jogo. E isso também é aplicado em aplicativos, não só em jogos, certo? Então, pela minha memória, eu acho que essa foi uma das primeiras aplicações que a gente teve a oportunidade de desenvolver na secretaria, certo? Teve outro, esse aqui a gente divulgou só na Campus Party, segunda edição da Campus Party, e foi um projeto que ele foi desenvolvido em parceria com a Universidade Católica, certo? Ele foi intitulado Synergy e ele tinha uma proposta, né, de apresentar uma cidade. Ele era um aplicativo interativo onde você conseguia alterar as fontes de produção de energia de uma cidade. E o objetivo era você gerir recursos e materiais para tornar essa cidade autossuficiente e sustentável. Então, a gente podia instalar painéis solares, instalar turbinas eólicas, e assim a gente ia desenvolvendo a cidade e colocando ela aí totalmente alimentada com energias sustentáveis. Essa simulação ela ficou disponível para as pessoas interagirem e testarem lá na Campus Party, certo? Foi um projeto feito por professores e alunos aí da Universidade Católica. Gente, estou falando muito rápido, vocês querem tirar alguma dúvida? Fiquem bem à vontade, tá? Eu não estou vendo vocês, mas se sintam aí bem confortáveis caso vocês queiram fazer alguma intervenção durante as minhas falas, tá certo? Tudo ok, Daniel. O pessoal está dizendo aqui no chat, tudo ok, tá ótimo, tá dando para entender. Ótimo. Beleza, então vamos seguir adiante. O próximo aplicativo que a gente teve a oportunidade de desenvolver foi o intitulado EcoRecicle, e ele veio como uma demanda, né, para a gente, de alguma forma, mapear os pontos de coleta de resíduos distribuídos pela cidade. Então, a gente tinha o georreferenciamento desses locais e a gente procurou transpor
para esse aplicativo, de modo que o usuário, se quisesse descartar lâmpadas, descartar resíduos eletrônicos, pneus, óleo, medicamentos, ele poderia consultar através desse aplicativo e descobrir qual era o local mais próximo da residência dele, para fazer esse descarte da forma mais confortável possível. Certo? Esse foi outro aplicativo, ele foi lançado aí num evento junto com o prefeito. Outro aplicativo que a gente lançou, esse bem pontual, é um medidor de produção de lixo e emissão de carbono. Ele foi desenvolvido, né, produzido para o carnaval, e a gente está com a proposta até de revitalizá-lo agora para o Hack and Play, que vai acontecer no final do ano. E aí ele funciona com base em dados dos eventos dos anos anteriores, né? E aí, no caso desse aplicativo específico, ele funcionou durante o período do carnaval, nos dias de carnaval, né? E aí, conforme ia passando as horas, o painel ia exibindo aí quanto de lixo estava sendo produzido por segundo, por minuto, por hora. Certo? Então, foi outra aplicação que a gente fez aí para conscientizar sobre a produção de lixo durante os dias do carnaval. Daniel. Pois não. Esses aplicativos estão ativos atualmente em qualquer plataforma de download de aplicativo eu encontro, porque esse EcoRecicle eu não achei. Pelo menos eu não sei se eu botei o nome correto. Uhum. O que é que acontece? Esse EcoRecicle, eu vou compartilhar no final com vocês um link para vocês terem acesso aos nossos acervos. Mas o que aconteceu é que ele estava a priori na Google Play, só que para a gente ter esses aplicativos demanda uma manutenção e uma equipe que faça essa manutenção, programadores. E aí a gente teve o período da pandemia, teve algumas mudanças de gestão, né, que eventualmente ocorrem, e aí eu terminei não conseguindo equipe para fazer o gerenciamento dessas aplicações. E aí muitas que a gente tinha na loja virtual da Google Play, por exemplo, né, periodicamente eles mudam os termos de serviço, os contratos, e se a gente não tiver fôlego para fazer a manutenção dessas aplicações, elas são removidas das plataformas, sabe? Mas, independente dessas plataformas, eu sempre armazeno esses jogos e aplicativos em um repositório e eu posso disponibilizar para vocês aqui ao término. E esse do EcoRecicle é fantástico, todos são, né? O do Jardim Botânico também, mas pensando assim numa questão mais didática, de levar para a comunidade, nos projetos que a gente faz, ele é interessantíssimo para usar nas escolas, fora dela, né? Como um equipamento mesmo didático, né? De aula, usar para eles utilizarem como uma ferramenta. E o do Jardim Botânico, eu tenho uma dúvida, porque você colocou lá a foto, eu não entendi bem, não sei se é somente isso ou se tem para além disso, né? Que você mostra um ambiente 360, então é mais para um reconhecimento. E aí, dentro do aplicativo, explica o que é cada ambiente, dá características, o que você faz, enfim, essas coisas, para interagir, né? Ótima pergunta. É porque, como ele é interativo, né, de realidade virtual, eu não pude mostrar aqui um print dele funcionando, ele não permite fazer a captura de tela. Então, essa tela aqui que eu mostrei a vocês é a tela do menu principal. Quando vocês abrem o aplicativo, vocês têm essa visualização aqui. E aí você vê que tem um ambiente aqui, ó, meliponário, orquidário. Você vai tocar em um desses ambientes e a partir do momento que você toca, você seleciona e aí o aplicativo já carrega esse ambiente em 360 graus. Tá. Entende? Isso aqui é a interface inicial do aplicativo. É como se fosse assim quando a gente clica no Google Maps e a gente clica naquele bonequinho amarelo, você vê assim tudo que está ao seu redor, não é? Nessa imagem, então, cada ambiente, como ele é, então é como se fosse uma visita virtual, né? Exatamente. Ao Jardim Botânico. Exatamente. Maravilha, maravilha. Eu acho que aqui no chat tem uma pergunta, Daniel, só para aproveitar que a gente já lhe interrompeu, a Nanda perguntou sobre o processo de criação desse aplicativo EcoRecicle. É alguma coisa mais específica? Como é o processo? Ananda? De como foi o processo? Quer saber como foi o processo de desenvolvimento?
Porque você falou boa noite, né? Desculpa, boa noite. Boa noite. Você falou, né, que no outro, que foi esse do Jardim Botânico, que vocês tiveram que tirar fotos do lugar, né? Aí eu queria saber como é que você fizeram. Eita, tua voz está cortando um pouquinho, mas eu acho que eu entendi. Alô? Cortou tudo, Ananda. No final, a gente não te entendeu. Mapearam para ver. Mas é mais ou menos isso, Daniel. Agora como tá ouvindo? vocês Tá melhor? tiveram as informações para colocar lá dos locais, o mapeamento, Pronto. né? Deve ser Perfeito. Isso aí, como é que funcionou, né? O que é que a gente precisava para fazer esse aplicativo? A gente precisava dos dados. A gente já sabia as localidades, certo? A essência, né, de aplicativos, quando a gente cria, são soluções para facilitar a vida, né, das pessoas. Os caminhos, eles já existem, os serviços, eles funcionam, mas o aplicativo, ele procura, digamos assim, otimizar. Então, o que é que acontece? Nossa secretaria, ela já tinha os dados dos pontos de coleta, já sabia o que cada um desses pontos de coleta recebia e sabia onde eles ficavam. O que é que a gente precisava? Juntar todas essas coisas e proporcionar aí para o usuário, para o cidadão, né, uma experiência em que, em poucos cliques, ele possa descobrir onde é que ele pode descartar um resíduo, para que isso seja realizado da forma mais confortável e prática possível. Isso já funcionava antes de que forma? Ele precisava ir no Google, pesquisar a Prefeitura do Recife, onde descartar resíduos, né? Então, o aplicativo vinha com essa proposta. E como foi que a gente produziu? Georreferenciamento. A gente, na época, eu estava com um estagiário de programação, ele fez por um período um treinamento para mexer com essa parte de georreferenciamento, e aí, quando você acessa o aplicativo, você verificava georreferenciados pontos de coleta do resíduo que você clicou aqui, no caso, se é lâmpada, resíduos de informática, vidro, compreende? Então, esse aplicativo, ele foi, digamos assim, a tecnologia central foi georreferenciamento. Que pena que ele não está funcionando assim, né, no momento, porque eu vou dizer, eu seria uma grande usuária desse aplicativo, Daniel. Eita. Eu sofro aqui onde eu moro para descartar os meus reciclados, que eu separo meu lixo, entende? Eu separo tudo, eu só descarto no caminhão que leva, né? E aí, às vezes, é o que eu digo na minha sala de aula, né? Às vezes você quer está parte do sistema, né, que é consumista, que é produtor de resíduos, né, enfim, que é explorador da natureza, você quer ali colaborar positivamente, separando seu resíduo, enfim, diminuindo o consumo, porém a gente não tem de forma mais rápida na nossa mão, porque eu entrei no site da prefeitura, eu busquei saber onde eram os ecopontos, mas nem sempre a plataforma ela é tão intuitiva ou clara para a gente, né? Site tem um formato, aplicativo já tem outro, e cada um tem uma performance assim, e atinge mais ou menos usuários. E eu acho que o aplicativo, do meu ponto de vista, pela aceitação do público em geral, né? Isso vai independente da hierarquia social, todos têm um celular, ou pelo menos têm acesso a um, e usam diversos tipos de aplicativo. E facilita o entendimento do caminho. Então, por exemplo, eu queria saber onde é que eu deposito vidro. Eu guardo vidro demais aqui em casa, que eu quebro, né, outros tipos de vidro, mas é tudo misturado, às vezes, no ecoponto, você joga naqueles que são mais simples, ficam em praças, né, aqueles metálicos, aí você mistura tudo ali, vidro, plástico, é uma confusão de coisa. E aí, saber onde existem pontos, né, específicos e separados seria muito bom para a educação ambiental, assim, na cidade do Recife, que produz tanto lixo, né? Muito resíduo de todo tipo. Mas show de bola. Eu queria muito tê-lo como uma ferramenta, assim, para disseminar, quem sabe, né? Muito útil, né? E é um aplicativo até que poderia perfeitamente ser revitalizado aí, atualizado, inclusive, né? Isso já faz alguns anos, eu acho que ele, salvo engano, foi 2016 ou 2015 que a gente produziu, não me recordo bem o ano. Mas aí já mudou muita coisa, né? A gente poderia atualizar esse ponto de coleta, reformular o aplicativo e disponibilizar aí para a população do Recife para fazer a coleta da melhor forma, né? Nossa, eu sugiro fortemente, né? Se vocês puderem, assim, dizer que é uma demanda mesmo nossa. Isso ajuda muito nessa linha de frente da educação ambiental. Eu sei que é uma educação ambiental mais clássica, né? Esse basicão,
mas às vezes a gente falta muito do básico, porque assim, a questão não é que a gente não queira trabalhar para um meio ambiente melhor, é que a gente muitas vezes não tem o acesso a fazer isso, as formas práticas do nosso dia a dia. A cidade não tem um sistema tão claro que nos facilite entrar nessa plataforma de conscientização ambiental. E essas ferramentas eu acho que são muito viáveis nesse sentido. Com certeza. Parabéns pela iniciativa e tomara que, quem sabe, isso se renove. Tomara. Vou botar em pauta a conversar com o secretário quando possível. Deixa eu ver onde foi que eu estava. Falei do relógio ambiental, do carnaval. E, por fim, eu acho que esse cadê? É o último aplicativo, que foi o mais recente que nós desenvolvemos, que foi o JBR Access. Qual é a proposta desse aplicativo, né? Eu acho que ele foi desenvolvido no último aniversário do Jardim Botânico, eu acho que aconteceu alguns meses atrás. E aí, qual é a proposta dele, né? A gente estava... eu consegui uma parceria na universidade com um colega da área de programação que estava interessado em criar uma solução através de tecnologia, né, para a secretaria. Só não sabíamos o quê. Ele comprou o desafio, né, de criar uma aplicação, e aí eu provoquei uma reunião com a gestão do Jardim Botânico. A gente tinha um aniversário do Jardim Botânico que se aproximava, e eu pensei, vamos presentear o JBR com um aplicativo lá, vamos ver o que é que eles precisam. Então a gente teve essa reunião com a gestão do Jardim Botânico na época, e um ponto que eles reportaram, né, certa dificuldade, era no tocante à acessibilidade para as visitas no espaço do Jardim Botânico da cidade, né? E aí a gente, acessibilidade, o que é que a gente pode abordar? E aí veio a questão, né, na reunião lá com os analistas, de pessoas com baixa visão ou cegueira. Entende? E assim surgiu a proposta do JBR Access. É um aplicativo que orienta sobre a visita no Jardim Botânico. Lá vai ter alguns espaços onde você pode direcionar o seu aparelho, claro, orientado, né? O aplicativo ele vai ter orientações de áudio que vão guiar, ele tem, na verdade, né? Que foi desenvolvido. Ele vai guiar o visitante com baixa visão ou com cegueira. A gente tem também lá no Jardim Botânico o piso tátil, que ajuda, né? A gente tem um aplicativo e tem as intervenções também no ambiente físico para auxiliar, né, a visitação acessível. E aí, através desse aplicativo, ele vai passar orientações e explicações sobre os ambientes que estão sendo visitados. Então, você visita o orquidário, ele vai ter um texto que vai ser áudio descrito, onde ele explica o que é aquele espaço, quais são as espécies arbóreas, quais são as plantas que tem ali. Se você visita um outro espaço, ele já passa outras informações, certo? Então, ele veio com essa proposta. Ele também tem a interface adaptada com botões simples, para que uma pessoa que não tem a visão ela consiga operar o celular. Não sei se vocês sabem, né, mas uma pessoa que tem baixa visão ou cegueira, ela consegue manusear um celular através da ativação de recursos de acessibilidade, onde a navegação é guiada. Então, no caso desse aplicativo, a gente projetou ele para, independente dessa funcionalidade do Android, o aplicativo já tem essa navegação guiada, certo? Então, conforme você navega por ele diz ao usuário em que tela ele está e que informações ele pode obter sobre o Jardim Botânico. E aí esse foi o último aplicativo que desenvolvemos até o presente momento. Certo? E agora chegamos na minha área. Sobre aplicativos, vocês querem fazer alguma dúvida antes da gente entrar na parte de games? Ou posso seguir adiante? Acho que por enquanto podemos tá seguir. Se surgir alguma coisa, a gente põe no final. Foi ótimo. Beleza, vamos embora então. Pronto, estamos entrando agora na área de jogos digitais, que é a parte que eu realmente trabalho, estudo, a parte que eu sou apaixonado, né? A gente tem um trabalho muito forte na secretaria envolvendo essa produção de jogos, envolvendo, como a Érica disse, né, organização de concurso, participação de eventos, produções científicas. A gente tem muito trabalho nessa área. E aí os jogos digitais eles estão intimamente relacionados com a turma Manguital. E aí, antes de começar a falar dos jogos, eu não posso deixar de falar dessa turminha, certo? E aí fica a pergunta, quem é essa danada dessa turminha Manguital? A turma Manguital é um grupo de personagens, né, uma identidade visual que foi criada
para a gente dialogar com o público mais jovem sobre as nossas políticas de educação ambiental. É uma forma, um tipo de intervenção lúdica, certo? Para a gente lidar com esse público mais jovem. Foram criados aí, né, 4 personagens principais e os personagens coadjuvantes aí, o gatinho, a garça morena, o caranguejo do Porto. E aí cada um desses personagens tem uma representatividade e tem um papel nessa turminha para dialogar com eixos temáticos específicos das nossas políticas de educação ambiental, certo? Apresentando alguns deles, nós temos o Dom, certo? Que é o personagem que trabalha aí com os eixos de resíduos sólidos e sustentabilidade. Então, todas as atividades de conscientização relacionadas a esses pilares, esse personagem representa. Nós temos a Riso, que trabalha com a temática de recursos hídricos. Nós temos a Jo, e aí vocês veem que cada personagem tem a sua identidade visual específica, né? E os seus pilares, né? A Jo trabalha com as temáticas de verde urbano. E o Otto, nosso quarto personagem, trabalha com a temática de biodiversidade e as ameaças, né? A biodiversidade. Esses são nossos 4 personagens. E essa turminha, né, ela está envolvida em várias produções da nossa secretaria, não só jogos. Então, histórias em quadrinhos, folders educativos e informativos, jogos analógicos, animações. A gente tem 4 animações produzidas, cada uma enfatizando um desses personagens, e temos os jogos digitais desenvolvidos. E aqui eu trago, acho sempre importante falar dele, o nosso jogo piloto, que foi o primeiro jogo desenvolvido por mim e a equipe que eu estava envolvido na época, a Nexo Interactive, e também compraram a ideia, né, de desenvolver esse jogo piloto. A Secretaria de Meio Ambiente estava interessada em se aventurar nessa área e ver quais eram os resultados, né, de se trabalhar abordagens baseadas em jogos, e a gente comprou essa ideia e desenvolveu um jogo com 2 minigames, um focado na coleta de resíduos, certo? Você tinha que coletar os lixos espalhados no ambiente e levar para o seu coletor correto para acumular pontos, e um outro jogo focado aí na preservação do verde urbano, onde você tinha que andar numa praça e encontrar os infratores e conscientizá-los, e aí ganhar pontos, certo? Esse jogo ele foi lançado na 3ª Campus Party. A gente estava lá no stand da prefeitura, né? Tivemos um espaço lá onde a gente fez a divulgação desses jogos e disponibilizou para o público e para as crianças da rede municipal de ensino jogarem, e assim a receptividade foi muito bacana, foi muito positiva. Nessa mesma ocasião, na Campus Party, a gente fez o lançamento da primeira edição do concurso de jogos digitais, o Desafio Ecorrecife, que a gente premiou na ocasião, acho que foi 30 ou 60 mil reais em prêmios para projetos. Qualquer pessoa da cidade, né, poderia participar desse concurso, e aí a proposta era trazer empresas e desenvolvedores independentes, não só da cidade, eu lembro agora que foi para todo o Brasil que a gente lançou. Aí qualquer pessoa poderia desenvolver seus jogos com a temática de educação ambiental, ambientado na cidade do Recife, dialogando com a turminha Manguital, certo? E aí esse concurso também a gente teve resultados positivos, e a gente teve aí 4 edições, certo? Que nos proporcionou aí um acervo. Só através do Desafio Ecorrecife nós conseguimos um total de 17 jogos. Foram 17 projetos premiados que a gente utiliza até hoje aí em algumas atividades da secretaria. Certo? Falei sobre ele, mas está aqui o slide, né, de divulgação falando sobre o concurso de jogos, né, o Desafio Ecorrecife, como eu já expliquei. E aqui eu vou mostrar a vocês, na prática, né, como é que esses jogos funcionam. Tá certo? Eu vou passar esse vídeo aqui que exibe os projetos premiados em algumas edições do Desafio Ecorrecife. As árvores estão aqui, vamos cuidar do nosso lugar, vamos nos divertir. Gigantes fazem sombra, as árvores estão aqui, vamos cuidar do nosso lugar, vamos nos divertir. Para seguir na sombra é preciso cuidar do meio ambiente para poder respirar. O valor da vida está na nossa raiz, a gente fazer uma cidade feliz. Cada flor que nasce vai cuidar com carinho, como aquele galho cuida do passarinho. Junta minha turma que é pra multiplicar, fruta, florescer, semear. Gigantes fazem sombra, as árvores estão aqui. Vamos cuidar do nosso lugar, vamos nos divertir.
nosso lugar. Vamos nos divertir. Aê, lá no cajueiro quero me balançar. Quando a fruta cair eu já posso pegar. Baixo da mangueira quero ler meu gibi. Com a borboleta azul que vai seguir. No parque de passeio com o meu pessoal. Essa brincadeira pode ser muito legal. Junta a minha turma que é pra multiplicar. Fruta, florescer, semear. Campos fazem sombra, as árvores estão aqui. Vamos cuidar do nosso lugar, vamos nos divertir. Campos fazem sombra, as árvores estão aqui. Vamos cuidar do nosso lugar, vamos nos divertir. Que lixo é esse que eu jogo fora? Pare para reciclar e a vida melhora. Que lixo é esse que eu jogo fora? Pare para reciclar e a vida melhora. Reciclando as ideias, vamos construir uma cidade legal. E pra ficar limpo, se ligue que lixo não é tudo igual. Vamos nos divertir, saber consumir e reaproveitar. O nosso futuro na lata do lixo não pode ficar. Que lixo é esse que eu jogo fora? Pare para reciclar e a vida melhora. Que lixo é esse que eu jogo fora? Pare para reciclar e a vida melhora. Saquinho de plástico no meio da rua. Ok. Essa foi a lista de projetos premiados da primeira edição. O que houve aqui? Peraí. Acho que deu um bugzinho na minha apresentação. Deixa eu voltar. Foram os projetos premiados da primeira edição. Vou mostrar a vocês agora os da segunda edição do Desafio Eco Recife. Que lixo é esse que eu jogo fora? Pare para reciclar e a vida melhora. Que lixo é esse que eu jogo fora? Pare para reciclar e a vida melhora. Reciclando as ideias, vamos construir uma cidade legal. E pra ficar limpo, se ligue que lixo não é tudo igual. Vamos nos divertir, saber consumir e reaproveitar. O nosso futuro na lata do lixo não pode ficar. Que lixo é esse que eu jogo fora? Pare para reciclar e a vida melhora. Que lixo é esse que eu jogo fora? Pare para reciclar e a vida melhora. Saquinho de plástico no meio da rua, não dá pra virar. Vamos colocar o que se vai descartar no seu devido lugar. Pensar no amanhã, plantar a semente, depende da gente. É nosso caminho, cuidar com carinho do meio ambiente. Que lixo é esse que eu jogo fora? Pare para reciclar e a vida melhora. Que lixo é esse que eu jogo fora? Pare para reciclar e a vida melhora. Que lixo é esse que eu jogo fora? Pare para reciclar e a vida melhora. Que lixo é esse que eu jogo fora? Pare para reciclar e a vida melhora. Pare para reciclar e a vida melhora. Pare para reciclar e a vida melhora.
Quem vê caranguejo, tem no mangue, no peixe onde tem no mar, preguiça e saguim, tem na mata e o bem viver, tá no ar, saber conviver, respeitar, saber dividir, preservar e o meio ambiente, fica bem sabendo que gente é bicho também, capivara e siri, tão no mangue e a tartaruga, tá no mar, o gato e o cachorro, tão em casa e tão tangará, tá no ar, saber conviver, respeitar, saber dividir, preservar o meio ambiente, fica bem sabendo que a gente é bicho também. Quer ver jacaré? Tem no rio e a garça azul. Tá no ar, capivara e siri. Tem no mangue e na mata tem. Tamanduá, saber conviver. Respeitar, saber viver. Pronto. É porque... Muito bom, Daniel, muito bom esses projetos. Gostou? Nossa, são extremamente criativos. A aplicação deles, com certeza, engaja o aluno, engaja as pessoas envolvidas, porque criança ama jogo, né? Quando eu penso em jogo, eu penso em criança joga. Adolescente também, esse último aí do caranguejo psicodélico é bem adolescente. Muito legal mesmo. E aí você repara, né, que são vários jogos com vários tipos de abordagem. A gente vê diferentes mecânicas, diferentes identidades visuais, uns mais sombrios, outros mais coloridos, e aí termina atendendo a diferentes faixas, sabe? Etárias. Exatamente, isso é muito bom. Aí, assim, saber de vocês, o que é que se faz depois dessa premiação? Os aplicativos, eles são... Óbvio, deve ter alguma coisa contratual de utilização, enfim, pelas partes, né? Isso. E aí vocês utilizam atualmente esses jogos? Exato. O Desafio Eco Recife, né, é lançado um edital, que eu esqueci até de falar, nós fizemos em parceria com a Universidade Católica, a gente articulou essa parceria, eles entraram como colaboradores, ajudando na estruturação do edital e também como membros da comissão julgadora. Depois da submissão dos projetos, né, eles iam para a apreciação dessa comissão, análise e avaliação. E ela era composta por membros da Católica, profissionais da área de jogos, e por servidores da Secretaria do Meio Ambiente. Então, tinha esses dois olhares, tanto pela parte de games, quanto pelas abordagens de educação ambiental. E aí, eles eram atribuídos notas sobre vários critérios, né, criatividade, jogabilidade, conformidade com termos do edital, estabilidade. Com base nessas notas, a gente classificava, né, ranqueava os melhores projetos para premiação, e os projetos premiados recebiam o valor em dinheiro correspondente, né, à sua posição, e assinavam um termo de cessão de direito, onde a prefeitura passava a ter o direito de uso da propriedade material do jogo, que era justamente nas atividades onde a gente utilizava, em eventos, nos nossos equipamentos, né, do Econúcleo, que por muitos anos a gente fez atividades com jogos lá. Entende? Então, funcionava assim, essa dinâmica dos jogos no concurso, né, no Desafio Eco Recife. Esse último foi quando, a última edição? A última edição... Esse 2.0? Eu acredito que foi em 2018. Não foi, Érica? Eu acho que foi em 2018, a nossa última edição. Gente, depois de 2019, tudo parou um pouco, né? Exatamente. Vamos voltar a produzir. Retomando as rédeas, né? Por mais que, né, seja algo que não depende do físico, do tato físico, né? Todo voltado com tecnologia, mas parece que realmente é isso, né? O mundo parou um pouco. Fazendo uma piada para quem conhece o universo Marvel, é como se Thanos tivesse instalado dele, agora a gente está voltando. É mais ou menos isso. Recondicionar. Oi, Érica. Érica levantou a mão. Pode falar, querida.
Pronto. E aí, além desses espaços que o Daniel falou, teve um ano que a prefeitura comprou tablets para todos os estudantes. Aí a gente fez uma parceria com a Secretaria da Educação e automaticamente os tablets desses estudantes. Aí todos os alunos da rede puderam ter acesso a esse conteúdo. Isso. Cortou um pouco, mas eu acho que eu entendi que teve uma época que os alunos receberam tablets e podiam ter acesso a esses jogos, né, nas escolas. Exato. Eu tinha até esse dado aqui, se não me engano, são 4,5 mil tablets da rede municipal que eles adquiriram e serve para as atividades, né, da educação. E aí nós fizemos uma parceria e os jogos foram instalados nessas tablets. Então, todos os alunos da rede e os professores tinham acesso a esses equipamentos, inclusive, por um período eu fiz capacitações nas escolas, apresentando aos professores esses nossos jogos. E aí, já falando nessa questão da distribuição na rede, né, acho que é bem importante falar desse projeto, que é o Manguital Playbook, que foi outra parceria que eu fiz com a Universidade Católica. Conversei lá com o coordenador e convidei alguns estudantes a participar do desenvolvimento desse projeto, e ele também nasceu com a demanda da secretaria. A gente precisava, de alguma forma, centralizar as produções que a gente tinha envolvendo a turma Manguital e esses materiais de educação ambiental. Como eu disse, né? Nós tínhamos animações, história em quadrinhos, jogos digitais, e como é que a gente consegue colocar esses materiais em um canto só, para todo mundo conseguir acessar. E aí eu tive essa ideia de criar um livro digital gamificado. Então, isso aqui é a capa de uma história em quadrinhos da turma Manguital. A gente transformou essa história física em história digital e essa história ela é gamificada. Alguns quadrinhos dessas histórias são jogos que você pode interagir, que são jogos ligados à narrativa dessa historinha contada, que é uma história que conta como a turma Manguital se conheceu. E aí você, em alguns momentos, você pode jogar, tem 4 joguinhos inéditos dentro desse playbook, inéditos para o playbook, mas o playbook também tem a centralização do que já foi produzido nos anos anteriores. Ou seja, através dele você consegue baixar os jogos da primeira e da segunda edição do Desafio Eco Recife e consegue ter acesso a todas as animações da turma Manguital. E a historinha que foi digitalizada, né? Então ele centraliza esse material e, salvo engano, esse playbook ele ainda está disponível até hoje na Google Play. Porque antes de eu perder o estagiário, a gente fez uma última manutenção para ele permanecer na loja, e eu acho que desde então ele ficou mantido. Tudo depende de pessoal e verba, né? Daniel. Desculpa, Fernanda. E esbarra, porque aí tem que contratar um profissional ou contratar estagiário, e aí termina esbarrando em algumas tramitações aí que complicam, né? Não entendi o que tu falou, Fernanda. Desculpa, eu te interrompi. Falei por cima. Não. Eu que lhe interrompi, só queria parabenizar a Daniel. Maravilhosa essa Não ação. Obrigado. Muito boa mesmo. É de uma aplicabilidade assim, para a área de educação, né? Incrível, olha, porque assim, é como eu digo, a gente pensa num produto, mas o produto tem vários subprodutos envolvidos. Então, veja, o game é algo principal, mas assim, centralizar tudo nessa ideia desse livro, né, dessa cartilha virtual, foi muito interessante para mostrar que tudo é uma rede que está interligado com a história central, e eu adorei o nome, viu? Eu acho que deve ter alguma coisa com Manguetal, do Mangue e tal, deve ter alguma coisa aí, essa ideia, gostei dessa. Eu fiz associação de mangue com educação ambiental. Também. Manguital. Olha Manguital, é Mangue Beat, tem várias inspirações isso aí. Tem mesmo, aí, 2 visões, show de bola. Érica levantou a mão. Pronto, inclusive, esses são os personagens que foram criados para o programa de educação ambiental, né? Então, se vocês quiserem, a partir dos produtos que vocês forem produzir, a gente pode disponibilizar as artes, basta fazer a menção que é relacionado à Secretaria do Meio Ambiente, né? Mas, como a gente já tem, a gente pensa em um trabalho a longo prazo, né? Ano que vem também, se quiser adotar essa identidade visual, a gente pode liberar, sem problema também. Que é bom que fortalece, né? Termina fortalecendo as atividades de educação ambiental com essa identidade.
Com certeza, né? A gente não precisa criar nada novo, já existe e a gente só faz diversificar as atividades, né? Agora eu preciso ver contigo depois, Érica, porque algumas escolas da gente são fora de Recife, né? Da cidade de Recife, se a gente poderia usar fora da cidade de Recife em escolas de outros municípios, ou se é só focado aqui na cidade do Recife. Mas a gente vê isso com calma depois. Show de bola. Então, Daniel, como é que... Só é no Google Play, né? Quem tem iPhone não rola. Tem que ser... Não, porque aí é um problema que reverbera há muito tempo. As tecnologias da Apple, elas, além de muito caras, eu não tenho acesso nem tive treinamento. E aí eu não consigo instruir a equipe nesse sentido. Então, sempre foi uma grande barreira nesse sentido. Tanto de viabilidade para a secretaria adquirir os equipamentos, né? Porque não é só o celular, é o computador, claro. São licenças para essa plataforma. Isso. Então, termina sendo muito custoso. E tem também a questão de treinamento de equipe. Mas se aí tiver uma realmente outra ficou forma, só no Android, né? Por enquanto. Não tem problema, eu tento acessar de um Android, mas se tiver, por exemplo, um link que a gente acesse por fora disso, né, para ver como é essa cartilha, também seria legal, porque nos dá um input assim, legal para pensar coisas também para o projeto, né, a partir do que você já tem aí, sim. Que está sendo aplicado, que tem funcionado, né? E assim, desses jogos que eu mostrei até agora, inclusive o Playbook, eles têm disponíveis para a plataforma Android e também para computador. Inclusive o Playbook, eu portei ele para as duas plataformas. Ele pode ser usado no celular ou em um computador. Então, se vocês tiverem acesso a um computador com sistema operacional Windows, dá para ter acesso a esses jogos, dá para ter acesso ao Playbook. Então resolveu o meu problema, vou ter acesso a tudo. Perfeito, então, depois, se puder, né, passar esse link, enfim, como a gente vou disponibilizar. seria no final da apresentação, inclusive, eu vou deixar um QR Code para vocês vão poder acessar. Não se preocupem. E se não conseguir, a qualquer momento, pode me cobrar que eu passo o link para vocês baixarem. Vou deixar meu contato, vocês podem me procurar, nesse aperreio. E aí, só enfatizando, né, o que eu falei, aqui é a interface, né, dele completa, do Playbook, aqui o menu, onde a gente pode acessar os vídeos, os jogos, informações sobre as artes, informações dos desenvolvedores. E aqui é a telinha onde a gente pode baixar os jogos do Desafio Eco Recife. Certo? Aí você clicando, isso aqui é dentro do Playbook, você clicando, você é levado para um link externo, onde você pode baixar esses jogos e jogar nos seus equipamentos. Certo? Outra coisa, caminhando agora já para os encerramentos da palestra, eu vou mostrar um projeto mais recente que eu tive a oportunidade de desenvolver em parceria com o pessoal lá de expressão gráfica da Federal. Eles têm uma disciplina na grade lá de disciplinas obrigatórias que é modelos didáticos e sustentabilidade, onde se trabalha essa questão da educação ambiental, se tem um olhar sobre esses aspectos. E aí, como projeto de conclusão da disciplina, a gente estava com a agenda aí da Semana do Bebê, que ia acontecer na prefeitura. Infelizmente, não foi possível acontecer o evento, porque a gente teve esse período aí de fortes chuvas, terminou inviabilizando a realização do evento. As prioridades realmente eram prestar assistência, né? As pessoas que estavam precisando, terminou não acontecendo. Mas, antes disso, né, a gente estava na disciplina e a gente comprou essa ideia de desenvolver jogos para essa ocasião, para lançar na Semana do Bebê. Inclusive, a gente está com esses produtos prontos, que não foram lançados ainda. Vocês vão ver aqui, de certo modo, em primeira mão. E aí a gente vai ver qual é o momento mais oportuno para lançar esses jogos. Esses que eu vou mostrar a seguir não estão disponíveis ainda, porque eu vou ver, junto à gestão, qual seria o melhor momento mais oportuno para a gente estar fazendo oficialmente o lançamento desses jogos. E aí, como é que funcionou, né, esse desenvolvimento? A gente fez uma investigação sobre as fases de desenvolvimento, o que era a primeira infância e quais são as fases de desenvolvimento cognitivo dessa primeira infância. E aí os estudos eles dividem em duas fases, né, que são dos 0 aos 3 anos e dos 4 aos 6. E aí, nessas fases, diferentes tipos de abordagens, diferentes tipos de estratégias de aprendizagem. A gente achou por bem aplicar os jogos com o público um pouquinho mais velho da primeira infância, que é dos 4 aos 6 jogos, que se recomenda esse contato,
com jogos analógicos, jogos digitais, um pouquinho mais complexos, e aí a gente optou por esse público, certo? Esses projetos, eles tiveram aí o apoio, né, da Prefeitura do Recife, do Programa de Educação Ambiental, e da Universidade Federal de Pernambuco, através do Departamento de Expressão Gráfica, lá do CAC, certo? E nós chegamos ao desenvolvimento de 3 jogos, com propostas diferentes, abordagens diferentes e conteúdos diferentes. Um deles é um jogo da memória. Eu tive a ideia de criar esse jogo porque, durante o período de pandemia, o Jardim Botânico sugeriu o desenvolvimento de um jogo assim, que trabalhasse com a biodiversidade, né, lá do Jardim Botânico, daqui da cidade do Recife. Então, aproveitei esse momento, né, de produção de jogos para desenvolver esse produto. Então, ele foi criado através de um jogo que a gente chamou de Manguital Board Games, onde ele tem vários minigames que são geralmente jogados de jogo de mesa, né, como dominó, jogo de cartas, baralho, né? E aí criamos esse jogo. Criamos uma temática de recursos hídricos, intitulado Encanamento da Gota, onde ele é com aquela mecânica, para quem joga deve conhecer, de puzzle, onde você precisa girar os caninhos, né, para que a água não seja desperdiçada e vá de um canto a outro aí, para você conseguir progredir nas fases. É um jogo que demanda um pouco mais de raciocínio lógico para a resolução dos problemas, certo? Mas com aquela abordagem bem didática e bem simples para o público da primeira infância, certo? Esse foi o nosso segundo jogo. E o terceiro jogo foi o Eco Race. E aí nós temos o personagem Dom. E aí, vale enfatizar, né? Reparem que cada jogo está com seu protagonista, né? Que dialoga com o eixo, com o respectivo eixo. Nós temos aqui, no jogo que trabalha com a biodiversidade, o personagem Otto, como eu falei com vocês. Aqui, trabalhando com recursos hídricos, nós temos a Riso. E aqui, com o tema de sustentabilidade, com o tema de resíduos sólidos, nós temos o Dom, certo? E aqui nesse jogo é um joguinho de corrida, como aqueles jogos clássicos que a gente via nos minigames, onde você está correndo no seu carro elétrico aqui na orla de Boa Viagem, e você precisa coletar os lixos que estão espalhados pela rua para ganhar pontos e coletar baterias para alimentar seu carro e você conseguir percorrer mais distâncias. Esse tipo de mecânica no design de jogos a gente chama de Endless Run. É um jogo onde você corre ao infinito e o objetivo é conseguir o maior quantitativo de pontos possíveis. Tá certo? Então, esses foram os 3 produtos que nós criamos. Aqui é outro minigame que esse ainda a gente não conseguiu concluir. Ele está, nesse momento, em processo de desenvolvimento. Eu estou dialogando com o programador que estava envolvido e ele está fazendo a finalização. Essas artes nem são as finais, a gente já reformulou essas artes. Tá certo? Espero em breve disponibilizá-lo juntamente com os outros. Vou mostrar aqui, para finalizar, né, eu produzi os teasers desses jogos para dar divulgação. Vou mostrar como é que ficaram. Segundo agora, o encanamento da gota. E o terceiro, o Board Games. E
Não posso fazer essa apresentação sem dar crédito às pessoas que trabalham tanto, né, estão envolvidas no desenvolvimento desses jogos. Eu gosto sempre de falar da equipe que participa da produção. Como eu disse lá no começo, né, e aproveito até para dar ênfase a isso, o processo de criação de jogo, de aplicativo, é multidisciplinar. Envolve várias pessoas, vários profissionais com diferentes habilidades, diferentes expertises. Para a gente criar um jogo, a gente parte do processo de concepção, onde tem que ter uma pessoa que gerencia, uma pessoa que documenta as regras, que instrui um processo de brainstorming, uma tempestade de ideias. A gente precisa ter as pessoas, né? Um jogo, eu preciso fazer o som, eu preciso fazer as artes, eu preciso fazer as animações dessas artes, eu preciso fazer a composição de tela, eu preciso produzir as interfaces. Então, vocês vejam quanta coisa está envolvida ali. Se eu for para a parte de programação, existe programação de interface, programação de eventos de jogos, programação de inteligência artificial. Então, tem realmente vários profissionais envolvidos aí na criação dos jogos. E aqui eu trago, né, desses jogos para a primeira infância, eu tive esses colegas aqui envolvidos. Fomos um grupo de 4 pessoas. Eu estava mais nessa parte de gerenciamento e game design e a produção das artes. Dei apoio na parte de som. E eu tive aqui o Alan como programador, a Axa colaborando na parte de arte e Laelson como segundo programador do projeto, certo? Então, a equipe aí com várias habilidades, certo? Ainda sobre essa questão da equipe, mostrando aqui o pessoal, né, por trás do desenvolvimento, aqui o Rafael, que foi nosso estagiário na Prefeitura do Recife, colaborou no desenvolvimento do Playbook, quando nem era estagiário, participou de forma totalmente independente, depois que ele se tornou estagiário. Então, isso mostra um comprometimento, né? Um profissional que estava ingressando na área de jogos e estava interessado em desenvolver o trabalho, em desenvolver um portfólio. E hoje ele está aí muito bem, está trabalhando numa empresa de jogos aqui da cidade do Recife. Aqui uma turminha da Católica, hoje egressos do curso de jogos. Nessa época aqui, eu acho que o Rafael já estava. Isso aqui foi uma exposição que a gente foi selecionado para apresentar o Playbook. E aí eu fui com a equipe, convidei a equipe a participar. Nessa época, eu acho que Rafael já era nosso estagiário, e aqui são 2 alunos da Católica, artista e artista, que participaram da produção do Playbook, certo? Aqui é a equipe que participou da produção dos jogos para a primeira infância, alunos da Federal, de expressão gráfica, e aqui são os colegas da Nexo, que desenvolveram aquele projeto piloto que eu mostrei a vocês, né? O primeiro projeto desenvolvido para a Secretaria do Meio Ambiente. Também uma parceria feita aí sem custo, né? O pessoal comprou realmente a ideia de criar esse produto para a secretaria, de desenvolver portfólio, né, expor o projeto lá na Campus Party, e aí trabalharam aí conosco. Eu gosto muito de dar crédito à equipe, ao pessoal que está envolvido diretamente na construção dos jogos. E aí, falando um pouquinho sobre o back-end, né, como eu falei para vocês, tem muita coisa envolvida por trás do desenvolvimento de um projeto. E aí, incontáveis reuniões, grupo de WhatsApp para tirar dúvida, para pedir asset, para perguntar se o material está sendo feito, tem que ter muita comunicação. A gente trabalhou nesses projetos, em muitos momentos, na dinâmica remota. Digo mais, os projetos da Católica foram... Católica não, da Federal para a primeira infância foi totalmente remoto. E aí isso demanda um comprometimento ainda maior. Eu acho que, não sei se vocês já ouviram alguém falando sobre isso, né? Quando você faz essas atividades remotas, seja aula, seja desenvolvimento, seja estudo, isso termina exigindo de você uma autorregulação muito maior. E aí a gente tinha que ter essa disciplina, né, no gerenciamento do projeto. Então, só para vocês entenderem, esse processo de comunicação, planilhas de gerenciamento, todo projeto que a gente desenvolve, eu crio essa planilha de gerenciamento para a gente saber as tarefas, saber quem são os responsáveis e saber os prazos de desenvolvimento. E aí isso é importante não só para mim como gerente, mas para que toda a equipe consiga compreender o que está sendo desenvolvido. Porque no desenvolvimento de um jogo, de um aplicativo, o programador depende do designer. O designer depende do profissional de UI, que está projetando as interações de usuário e a ergonomia da aplicação. E depende também do profissional de som, que está criando os efeitos ali e o programador vai implementar. Então, todos os trabalhos, todas as competências estão interligadas. E aí um gerenciamento transparente como esse termina proporcionando uma celeridade do trabalho, uma transparência. Compreendem? Então, separei esse slide aqui só para vocês entenderem o que tem por trás, tá? Aqui é um Google Drive. Eu trabalho muito com gerenciamento de arquivos e de documentos em nuvem, questão de segurança. Então,
Todos os materiais de desenvolvimento do projeto eu sempre armazeno em nuvem, e aí fica acessível para todos os colaboradores. Documento em nuvem para processo de brainstorming, para processo de documentação. Num aplicativo, né, a gente tem o projeto de requisito, né, da aplicação, onde a gente anota todas as informações que vão constar nele, como ele funciona, fluxograma de telas. Num jogo, esse documento se chama Game Design Document. Ele é dito por alguns pesquisadores como a Bíblia do jogo, porque lá dentro vai conter todas as regras, todos os elementos de narrativa, todas as interações, todas as funcionalidades. Então, tudo isso é documentado aqui. Se vocês verem, esse aqui é um dos joguinhos do Board Games, que é semelhante a um jogo da velha. E aqui vocês já veem no documento o que a gente chama de um protótipo de baixa fidelidade. Por que baixa fidelidade? Porque ele tem um propósito de mostrar a mecânica, não a estética. Ele não é totalmente fiel, mas ele é muito útil porque ele mostra a gente como o produto final deve se parecer ou funcionar. Entende? Então, eu peguei umas artes aqui temporárias, criei uma tabela para mostrar como é que funciona. Então, tudo isso tem que ser, gente, registrado, tem que ser documentado. Percebam aí que eu saí um pouco da parte de apresentação dos produtos, né? E estou falando para vocês mais do back-end, da parte de produção e da sequência de produção de um jogo, né? E o que tá, um jogo e um aplicativo. E o que está envolvido por trás. Como vocês vão ter esse processo de pensar essas ideias, eu acho importante que vocês tenham esse olhar também pela parte de construção dos jogos e o que é requerido, né, a nível organizacional para que esses produtos sejam aí bem produzidos do começo ao fim, certo? Então, documentação, grupos de discussão, planilhas de gerenciamento, repositório em nuvem para compartilhamento de materiais, isso são instrumentos que são aliados da gente, sabe, nas práticas de desenvolvimento de jogos e aplicativos, tá certo? Gente, esse slide aqui apesar de ter só figurinha, só imagem, eu estou passando muita informação para vocês. Vocês querem perguntar alguma coisa? Eu falei muita coisa só aqui. Olha, eu tenho uma dúvida bem básica. Nesse Game Design Document que vocês vão colocando, né, toda a sequência aí de como vai ser criado, né, o jogo, com esses detalhes que você falou aí dos protótipos assim, assado. Você me falou de uma equipe multidisciplinar, porém, em projetos de educação ambiental, que eu tenho certeza não envolvem somente designers, né, de jogos, ou, enfim, artistas e tal, dessa área de criatividade, né, é muito complexo. Mas, por exemplo, se vocês precisam de informações mais sobre o tema água, lixo, biodiversidade, vocês têm consultores nas áreas, geógrafos, biólogos, cientistas ambientais, que podem ajudar vocês a pensar essa parte mais do conteúdo em si e como ele vai ser traduzido no jogo? Sobre isso, eu costumava fazer 2 tipos de abordagem. Tinha a questão da apresentação na nossa equipe, né, da Secretaria de Meio Ambiente. Nós temos uma equipe de analistas do setor de educação ambiental, que é composto por professores, por pesquisadores, né, pessoas com formação na área que desenvolvem trabalhos na área da educação ambiental. Eu tinha esse contato, né? Tenho esse contato com a equipe, e eu apresentava, muitas vezes, a proposta desses projetos para que a equipe pudesse fazer colocações. Se as abordagens estavam adequadas, se a parte didática estava sendo bem contemplada, as metodologias, e também, até pelo meu convívio, né, na educação ambiental, eu sou mais da área de tecnologia, mas eu terminei adquirindo, né, com convívio com a equipe, os conhecimentos sobre educação ambiental e as políticas, né? Educação ambiental. Então, muita coisa eu já tenho a apropriação do conhecimento e termino ficando responsável por essa parte. E aí, o que eu preciso complementar, eu termino fazendo investigações em artigos científicos, em revistas, para complementar os conhecimentos, de modo que o jogo tenha a melhor abordagem possível, né, de educação ambiental. Então, tem tanto essa parte de consultoria com a nossa própria equipe de educação ambiental e as investigações em literatura. Show, Daniel, entendi. A Érica levantou a mão. Opa. E também, quando a gente lançava os editais, tinha a parte de anexo que trazia tanto os aspectos técnicos, né, dos desenhos, quanto também temáticos. Né? Aí a gente tinha textos produzidos que a gente disponibilizava junto dos editais. E internamente a gente utilizava esses textos
que foram construídos coletivamente, né? A gente tem geógrafo, assistente social, sociólogo, pedagogo, biólogo, nessa equipe que a gente tem na secretaria. Aí, produzir esses conteúdos para servir como base. Show, Érica. É muito importante, né, quando a gente fala, e também a apropriação do tema, né, pelos próprios, né, fazedores, vamos dizer assim, do jogo, a parte mais aplicada, né, que pensa a estrutura, enfim, a forma. Eu gostei muito, Daniel, da parte da música, e assim, você vê que os jogos hoje em dia, quando a gente pensa jogos, né, você pensa assim, um nível absurdo de tecnologia e de questões ali, são jogos 3D, com um nível assim de complexidade, e as crianças jogam, parece que as mãos delas já nasceram para jogar esses jogos, é impressionante como eles conseguem manusear tantos cliques com as duas mãos ao mesmo tempo. Eu olho minha filha jogando, eu fico assim, nossa, minha filha, eu não consigo, ao mesmo tempo, pensar mão direita, mão esquerda, clica, enfim. E, assim, quando eu olho esses jogos produzidos, né, eu vejo uma pegada mais, vamos dizer assim, como minha filha diz, cringe, uma pegada cringe da minha época, né? Assim, eu não digo nem da sua, mas da minha época, até as músicas, né? É tipo Mega Drive, Atari, quando eu penso assim nessa pegada. Eita, bateu a nostalgia agora. Olha aí, eu sempre volto no tempo. Nossa! E isso não é uma crítica negativa, pelo contrário, que eu acho muito massa trazer essa perspectiva e mostrar, óbvio, né? Que a gente não é uma empresa que vai trazer um jogo, enfim, 3D, etc. Pelo que eu entendi, o pouco que eu sei de jogo, todos esses que você apresentou são 2D, não é? Não, teve jogos 3D. Os últimos 3 que eu mostrei são 2D. Mas o primeiro jogo que eu criei, ele é 3D, e o Desafio Eco Recife, acho que ele é bem equilibrado. Tem jogos tanto 3D quanto 2D. Certo, entendi. Bem, e aí isso daí para mim é um ganho muito grande, porque tira um pouco, né, essa visão das crianças de achar que jogo bom é somente o da última tecnologia, e não é isso, né? Tem muito mais a ver com a mensagem e com o conteúdo, e que é tão importante eles entenderem que existem esses formatos diferentes, né? A sua fala, ela traz um ponto muito interessante que eu gostaria de enfatizar aqui, sobre essa questão do jogo e da complexidade do jogo. Sim. A gente observa esses jogos que eu mostrei, tanto os que eu desenvolvi quanto os que vieram através do Desafio Eco Recife. E eu acho que vocês identificam até certo ponto, uma simplicidade. São jogos muito ricos do ponto de vista educacional, certo? Muito trabalho envolvido. O playbook eu levei cerca de 6 meses trabalhando com a equipe. E são 6 meses assim, realmente de produção, com percalços, com bugs que precisam ser corrigidos. E aí, gente, o que a gente precisa entender? Esses jogos que a gente vê atualmente, jogos de PlayStation 4, de PlayStation 5, envolvem equipes gigantescas e envolvem muito dinheiro. São jogos que a gente chama de AAA, certo? É AAA. São jogos que arrecadam muito dinheiro e que gastam muito dinheiro. São produções milionárias. Você pega um jogo desse, você conclui e olha a tela de créditos, é que nem aquelas telas de produção de cinema. Ultrapassa uma produção cinematográfica, a nível de pessoas envolvidas na produção. Então, a gente precisa, né? Foi uma coisa que eu aprendi, a gente, quando estuda jogos, a gente aprende nas primeiras semanas. Você não consegue fazer jogo sozinho e você não consegue produzir um jogo AAA tão fácil. Você precisa de recurso, você precisa de equipe, você precisa de tempo. Até pronto. Esses jogos levam também muito tempo para serem produzidos. Tem produções de 5, produções de 8 anos até de envolvimento. Então, tudo que a gente faz aqui é dentro das nossas limitações humanas e dentro também das limitações da secretaria. Claro. Tem esse aspecto também. E uma coisa que me deixa muito contente é que existe essa diferença, a gente percebe, de um jogo comercial para esses jogos que a gente traz de educação ambiental, mas que são muito bem feitos, né? E o que me alegra é que as crianças, já tive contato direto, para mim, como desenvolvedor, uma parte muito satisfatória é ir a campo e ver as pessoas jogando com a sua criação. Isso me dá muita satisfação.
E eu vi resultados assim da maioria das crianças estarem muito contentes de estarem interagindo com o jogo. Então, assim, para mim, isso é um indício de que o objetivo foi alcançado, sabe? Claro que não se compara a um jogo de PlayStation 4, de PlayStation 5, mas está atendendo ao objetivo deles, sabe? Exato, não concordo 100% com você. Eu acho que cada jogo tem seu objetivo. Esse tem um objetivo educativo, que é um objetivo, né, magnífico. Isso. E dentro da sua fala, eu ia lhe perguntar, e você já foi respondendo, da aplicação deles, né? Veja que para o nosso projeto, a gente não tem pernas, pés, nem equipe para criar jogos, né? A gente utilizaria jogos já existentes ou uma interface, como vocês têm aí a equipe do Manguital, que nos serve de forma criativa para pensar também atividades em cima disso, ou criar jogos simples ou interações, né, didático-pedagógicas simples, porém, eu acho que os jogos já pensados, né, essa estrutura pensada do Manguital, ela já é importante por si só. E aí ela serve como um instrumento de trabalho, né, para a gente professor, para a gente educador ambiental, de aplicar nas diferentes linhas de frente, né, porque a educação ambiental se faz em todo lugar, na escola, fora dela, em unidades de conservação, nas comunidades. Exatamente, eu acho que a criatividade e o fazer sentido desse jogo está em como ele é aplicado, porque eu acho que o jogo pelo jogo, ele não diz muita coisa, ele até diz porque o jogo tem um mecanismo por trás de pensamento criado, né, de mensagem, como você diz, que ia ser atingida, mas quando a gente associa o jogo, que já tem uma mensagem, com uma aula, com um projeto, né, ele dá explicações e encaminhamentos para além do jogo, né, isso então é um complemento. Quando a gente usa jogo na sala de aula, por exemplo, a gente traz um arcabouço teórico, a gente envolve com conceitos, temas, né, em que, quando a culminância do jogo acontece, faz muito mais sentido para eles, né? E é muito importante ter essa ferramenta. E por isso que uma equipe multidisciplinar é importante, né? Para a gente, esses jogos, eles são ferramentas importantíssimas, porque a gente tem habilidades também de criar ideias de jogos mais simples, né? Inclusive jogos mais tradicionais, né? Existem muitas plataformas de jogos simples na internet também, que a gente, professor, vai utilizando, mas jogos que são voltados para você ver o Recife, teve um aí que você mostrou, o Marco Zero, que eu achei legal. Então, as crianças se identificam com a paisagem, se identificam com os lugares e os ecossistemas, então o mangue, ali o rio. Então, quando a gente chama nomes do cotidiano dele, o Rio Capibaribe... Ajuda, de certo modo, até na apropriação, né? Poxa, isso aqui é a minha cidade, é a minha região, ó. Que massa! Eu acho que esse é o diferencial, Daniel, do trabalho de vocês da secretaria, é trazer essa aproximação com a cidade, né, com o que eles veem na cidade, ou seja, você falou do verde das praças, então que praças nós temos, etc. Então, vejo o professor tem muito pano na manga para ir trabalhar essas questões, a praça próximo da sua casa, né, e aí usa o jogo no meio disso tudo, porque, olha, hoje na sala de aula e fora dela, a gente não utiliza só a metodologia de ensino, a gente utiliza uma gama de metodologias, onde cada uma ela vai perpassar uma etapa da aula e vai fazer sentido ali para uma construção do conhecimento. E o jogo, geralmente, ele vamos dizer assim, o ápice, né? É quando o aluno ele se deleita, ele brinca aprendendo, aprende brincando, como a gente diz. E é a partir disso que a gente tem que fazer. E a escola pública, e já concluindo minha fala, a escola pública, ela historicamente, como todo mundo sabe, ela é muito carente de tudo, né? De infraestrutura, de questões voltadas mais à tecnologia, então acesso à internet de qualidade, tablets, uma sala com computadores. E quando chegam ferramentas dessas em que os alunos, né, muitas vezes, né, eles nem têm acesso a esses jogos, né? Eu mesma fui uma criança que eu via meus amigos brincarem de videogame, mas eu não tinha um. Andavam de bicicleta, mas eu não tinha um.
Então, eu me coloco no lugar dessas crianças, né? De ver os videogames, né? O jogo aí da FIFA, ou Free Fire, enfim, todos que essas crianças amam, né? E não poder jogar. E tendo a aproximação com jogos, né, de cunho educativo no ambiente da escola pública, eu acho que é uma missão, não só da prefeitura, mas de programas como esse da educação ambiental, levar para a sala de aula essa aproximação dos jogos para essas crianças que têm mais dificuldade em acesso, né? Crianças de famílias com vulnerabilidade social, né? Que, enfim, de certa forma, possam vivenciar esse universo magnífico que é os jogos, né? Justamente. Eu abro aqui o microfone para quem quiser falar, Daniel, Érica, os presentes, quem quiser tirar dúvidas, né? Enfim, é o momento final aí para a gente fazer o fechamento. Podem ficar à vontade. Eu não gosto de deixar as dúvidas para o final, porque geralmente esquecem, né? Deixa eu ver o que eu tenho pela frente. Já está indo para o encerramento. Mas podem fazer pergunta. O final aqui eu deixei só para jogar umas ideias no ar aí para vocês sobre tecnologias. Tem só uma pergunta aqui, o professor Ítalo, e você passa para essa parte, Daniel. Pode ficar à vontade. Oi, boa noite, boa noite. Nenhuma pergunta, eu queria só parabenizar demais o Daniel com essa aula, né? Essa palestra maravilhosa. E eu achei interessante muitos jogos que vocês apresentaram, muitos. Eu fiquei lembrando dos jogos da minha época também, de puzzle, né? E aquele meio do encanamento, até hoje, tem alguns jogos aí, não são destinados à questão de educação ambiental, mas de forma geral que está muito na moda agora também, né? Não é só para joguinho de celular, né? Questão de puzzle, atravessar perigos, assim por diante. Achei muito interessante, parabenizo muito. E mais interessante ainda aquele que é o do Marco Zero. Eu acho que lembrou muito aquele Crash, acho que é de uma raposinha. Crash Bandicoot, sim. Eu ali bati o olho nele assim e me remeteu a ele, na hora, assim, tipo, bem o Crash. Aí achei muito interessante. Massa, obrigado. Mais alguém quer perguntar Daniel, alguma coisa? Fica à vontade aí para seguir aí e a gente vai guardando aqui para o final mesmo. Beleza. Então vamos lá, gente. Para fechar, trouxe aqui algumas possibilidades de tecnologias que tem aí e às vezes a gente utiliza essas tecnologias, eu teve algum contato com elas e a gente não conhece. O mais comum é a gente ter a tecnologia, porque hoje a gente está com smartphones muito poderosos no bolso da gente, e ele tem algumas tecnologias que a gente não sabe nem que é possível, que existem, ou como funcionam, certo? E aí eu trouxe algumas aqui. Primeira delas, georreferenciamento, que eu já falei aqui anteriormente, e hoje em dia, pessoal, tudo gira em torno de dados, podem ser dados de localização, dados de deslocamento, certo? E esses dados eles podem ser mapeados, podem ser registrados, guardados, certo? E isso pode ser usado para diversos tipos de aplicações, para resolver problemas, para a gente pensar soluções e otimizar o dia a dia da gente, certo? E pode ser da mesma forma aplicado para meio ambiente. Em meio ambiente, eu tenho 2 casos de georreferenciamento bem frescos assim na minha mente. Um deles é esse que eu falei, né, do EcoRecicle, que é para mostrar a localização dos pontos de coleta, e teve outro, um projeto lá que eu não estava diretamente envolvido, mas estava sendo feito lá na secretaria, na verdade estava sendo feito o georreferenciamento das árvores da cidade. Eu acredito que esse projeto já deve ter sido concluído, e aí isso aí se transformou em dados. Isso pode ser utilizado num aplicativo para você trabalhar de alguma forma. Onde tem espécie tal, espécie arbórea tal, na cidade do Recife. Essas espécies são localizadas, são mapeadas. Então, existem vários tipos de abordagens, de estratégias para aplicativos que a gente pode trabalhar através do georreferenciamento. Essa é uma delas, certo? Estou falando de tecnologias não só preso a celular, tá? Aqui tem algumas que estão fora do campo de celular, mas vou primeiro pelas dos smartphones. Tá certo? Outra aqui é o acelerômetro e o giroscópio. A gente já desenvolveu jogos até trabalhando com essa tecnologia. E o que é que consiste? O que é acelerômetro, o que é giroscópio?
Isso é para identificar movimentos no nosso celular, certo? Se a gente mexe nele, eu acho que é o Motorola, o celular da linha Motorola, tem um recurso que, se você balança 2 vezes, acende a lanterna. Isso é através do acelerômetro. Ele identifica a movimentação. Já o giroscópio é para identificar, ele é como se fosse uma bússola, e ele identifica a posição em que o seu celular está em relação ao espaço. Onde o giroscópio é usado? No JBR 360. Aquele aplicativo para que a gente consiga visualizar o ambiente tridimensional, onde a gente está inserido no Jardim Botânico, ele precisa de um giroscópio para mostrar para que posição seu celular está apontando. Entende? Então, é outra tecnologia que você pode estar trabalhando nas suas aplicações. O celular, por si só, é uma máquina muito poderosa. A gente tem processadores, tem recursos gráficos que colocam no chinelo computadores de 5, 8 anos atrás. Certo? Já está muito avançada essa tecnologia e isso dá para a gente possibilidades de criar aplicações muito mais ambiciosas. Certo? Outro recurso aqui eu trouxe aqui o Kinect como exemplo, mas é para falar sobre captura de movimento, de padrões de movimento. Não só o Kinect faz isso, mas webcams de computador também são capazes de fazer isso hoje, através de aplicações que capturam o movimento da pessoa e pode ser aproveitado de qualquer forma, para controlar um jogo, para controlar uma aplicação como o Homem de Ferro faz, por exemplo. Né? A gente ainda não tem as telas de holograma, né, projetadas no vento, mas a gente consegue controlar interfaces através de gestos, e isso se dá através de captura de movimento. A gente tem televisões, a internet das coisas, né, por exemplo, já tem televisões aí inteligentes, conectadas, e algumas já vêm com câmera que pode responder esse tipo de comandos. Então, isso é uma coisa que a gente pode também explorar. Os controles de videogame, né, que é o mais clássico, a gente tem controles de vários layouts para várias plataformas, tanto para celular quanto para computador, que pode ser utilizado para jogos e para aplicações. É mais comum, naturalmente, se usar para jogos, certo? Outra tecnologia, realidade virtual, como eu falei para vocês, certo? E vou abrir um parêntese aqui. Realidade virtual para computador e para videogame ainda é uma coisa um pouco cara, mas vocês têm aí um equipamento que pode trabalhar a realidade virtual. Eu acredito que esse equipamento esteja no bolso ou na mesa de vocês aí do lado, que é o celular. Muita gente não sabe, gente, mas o celular ele tem como trabalhar com realidade virtual. Isso é feito através de um acessório chamado Cardboard ou VR Box. Vocês podem procurar aí na internet, esse equipamento é muito barato. Eu acho que vocês acham por menos de R$50. E ele é um óculos de realidade virtual com uma gavetinha, onde você coloca seu celular e ele virou um óculos de realidade virtual, que você pode executar suas aplicações de realidade virtual aí. Tá certo? Então, pouca gente sabe disso, e isso é um recurso muito poderoso que a gente pode utilizar para trabalhar com realidade virtual. Já ouviu o barulhinho de pergunta? Se interessaram foi em realidade virtual? Vamos lá. Daniel, posso falar? Atrapalhando um pouquinho. Tem uns aplicativos também, o Landscape também, eu acho que ele utiliza a questão de uma realidade virtual, que você consegue apontar ele para o QR Code e ele meio que apresenta a imagem assim, meio que 3D. Opa, aí não é realidade virtual. Não é realidade virtual não, né? É realidade aumentada, só para você não confundir. Eu vou explicar logo em seguida. Pronto. Porque beleza. Aí a gente tem o quê? A gente tem um QR Code, certo? A gente apontou o celular para ele e aí apareceu um objeto, apareceu um modelo tridimensional, né? Isso no mundo real, no ambiente. Isso. Aí é realidade aumentada. Eu vou explicar direitinho a diferença de um para o outro. São tecnologias idênticas. É normal a gente confundir. Ok. Entendeu? Daniel, minha filha tem esse aqui, ó. Eita, eu não estou podendo ver. Deixa eu ver aqui no outro equipamento. Eita, desculpa. Que é exatamente esse que você disse que põe o celular dentro. Aí põe o celular aqui dentro. Isso é um VR Box. Isso é um VR Box. Exatamente. Ela ganhou do pai. Aí o celular vem aqui, você fecha, e aí você põe, e aí tem que utilizar vídeos, enfim. Vídeos ou aplicações. O mais popular que o pessoal gosta de brincar é o da montanha-russa. Todo mundo testa da montanha-russa. E aí é massa, e não é caro realmente. Só que eu vou te dizer, minha filha é tão chata para esse negócio de tecnologia que para ela isso aqui nem
nem faz mais cosquinha, ela já gosta de coisa, aí eu tenho que atrair ela, mostrar que é legal, que funciona, nananã. Ela quer o quê? Ela quer coisas mais avançadas, é? Exato, esse é Porque o mal eu nem dessas trouxe aqui, crianças. mas o ápice da realidade virtual, gente, é, para quem conhece, aquele tapete que você é preso na cintura, você coloca o óculos, você pega 2 sensores ou uma arma e sai correndo nas simulações. É extremamente realista. Entende? Aí é o ápice da realidade virtual. Só que aí eu nem quis trazer, porque aí já é uma coisa mais custosa. Entendeu? Mais difícil da gente ter o equipamento. Mas, por exemplo, um desse aqui para levar para uma escola, para, né, para utilizar, enfim, fazer um passeio num bioma, num ecossistema, mostrar, né? Exato. É muito massa. Muito mais prático, muito mais portável, muito mais acessível. Show. Entende? E aqui do lado, gente, coloquei aqui o metaverso, né? Como eu falei, que deu uma revivida, né, nessa questão da realidade virtual. Não sabemos, né, o futuro do metaverso. O que diz aí é que é uma coisa que vai se disseminar bastante e vai gerar... As ambições são muito grandes para o metaverso, né? Para quem já leu um pouco a respeito, já deu uma fuçada, né? Se espera aí, né, o Zuckerberg, que a gente vá fazer tarefas que a gente faria no mundo real no metaverso. Eu vou botar meu óculos aqui e agora eu tenho que ir trabalhar. Através do metaverso eu vou para o trabalho e através do metaverso eu saio e vou para a universidade, entrar lá. Eu estou falando aqui, mas não sei se vocês sabem o que é o metaverso. O metaverso, basicamente, é um mundo virtual onde a gente vai estar inserido nesse mundo através de avatares, que tem a proposta de ter o nosso arquétipo. É isso. Então, você está vendo aí o avatar, né, com o arquétipo do Mark Zuckerberg, né, como exemplo. Ele aqui e o avatar dele. E a ideia é que você possa, através do seu avatar e o óculos de realidade virtual, realizar tarefas dentro desse mundo como você faria no mundo real. Para quem gosta de referências do cinema, é muito parecido com o que a gente vê no filme Jogador Número 1. Então, essa é a proposta ambiciosa do metaverso. Se vai colar ou não, aí já é análise de tendência, né? E ver o poder da empresa em disseminar isso aí. Mas eu coloco como uma tecnologia emergente aí, certo? Como um recurso, tecnologia que eu digo, a aplicação, né? E a realidade virtual que está ficando bastante em evidência aí nos últimos anos, certo? E aí essa foi a realidade virtual. E a gente tem a irmã dela aqui, né? A realidade aumentada. Mas o que é realidade aumentada? Qual é a diferença de realidade virtual para a realidade aumentada? Se a gente pesquisa sobre a definição, a mais sucinta, né, que eu gosto de trazer, é que a realidade aumentada ela consiste na ampliação da percepção que a gente tem do mundo real através da inserção de elementos computacionais ou elementos virtuais. E um exemplo bem didático para a gente entender isso é o Pokémon GO, que eu tenho certeza que todo mundo conhece, por mais que não jogue, porque isso virou febre há uns anos atrás. Todas as praças estavam ocupadas, principalmente nas primeiras semanas, por jogadores de Pokémon GO. Tinha gente andando no meio da rua, olhando para o celular, sem prestar atenção nos carros. Então, todo mundo, direto ou indiretamente, foi afetado pela febre do Pokémon GO. E aí, como é que funcionava o Pokémon GO? Você tinha um ambiente lá, real, como vocês estão vendo aqui na foto, e eu estou vendo uma Pokébola, eu estou vendo um Pikachu. Aqui, eu estou vendo um Pokémon. Aqui nesse exemplo, eu estou vendo um mobiliário aqui, né? E estou vendo o ambiente. Esse Pikachu, esse mobiliário, eles não existem no mundo real. Ele está sendo inserido através de uma aplicação, de uma interface tecnológica. Aqui. Isso é a realidade aumentada. Entende? Eu estou vendo aqui o mundo real com elementos computacionais inseridos. Isso serve para diversas coisas. Isso serve para divertimento, isso serve para projeção. Eu já vi aplicações de realidade aumentada que serviam para mapear ambientes. E ele fazia o desenho para ser exportado para CAD e para outras plataformas de plotagem, de desenho arquitetônico. Você mapeava, ele identificava as quinas da sua construção e media, conforme você deslocava o celular. Aquelas linhas, aquelas medidas, elas não existiam no mundo real. Entende? Da mesma forma que esses sofás aqui, você pode usar a realidade aumentada para mobiliar o ambiente. Como é que ficaria a minha sala com sofá vermelho? Como é que ficaria a minha sala? E aí já penso na sacada de vendas, né? A sacada de marketing.
uma empresa que vende produtos de imobiliário que você pode ver sem que o produto esteja na sua casa. Você vai ver como é que fica aquele guarda-roupa, se ele cabe na sua sala, se ele cabe no seu quarto planejado. Então, daí vocês veem as inúmeras aplicações dessa tecnologia. Tá certo? Então, isso é a realidade aumentada, com aplicações tanto para aplicativos quanto para jogos. As possibilidades aí são muitas. E aqui a gente tem um equipamento que a gente teve no Econúcleo, né? Que é a TV, a tela touchscreen. Na verdade, isso aqui é um painel. Existem televisões com recurso touchscreen nativo e monitores, inclusive notebooks. Mas aqui no caso, a gente tinha uma tela grande e o que a gente fez foi a aquisição de um painel infravermelho, que fica como no formato de uma moldura, que é conectado à TV, e aí essa TV passa a ter a função touch, ligada a um computador, ela passa a responder por comandos de toque, certo? Também existe essa tecnologia em projetores, a Secretaria de Educação, inclusive, tem esses equipamentos, certo? E aí o projetor projeta, né, a imagem lá numa superfície, numa tela de projeção, e essa tela passa a responder também a comandos de toque, certo? E aí é uma tecnologia muito usada. A TV, né, você pode deitar a TV e transforma ela num painel, né, num painel horizontal, para, de repente, manipular mapas, manipular simulações, entende? Pode ser utilizado aqui, no caso do Econúcleo, a gente utilizava para jogos. Foi outro jogo que eu desenvolvi em parceria com a equipe para explorar essa tecnologia. A gente criou o Recife Limpeza, que era um joguinho para você coletar os resíduos e levar para o recipiente correto. E aí trabalhava com essa tecnologia de tela touch. Tá certo, gente? E aí, eu acho que é isso. Por enquanto, não queria jogar informação demais para vocês, acho que já joguei, mas eu acredito que para esse momento, o suficiente, pelo menos para vocês terem aí os primeiros insights criativos, né? De possibilidades e tecnologias que vocês podem, de repente, estar explorando através dessas produções que vocês vão conceber. Aqui, como eu me comprometi, né, esse QR Code, vocês podem estar tendo acesso ao link do repositório, onde estão os jogos e aplicativos desenvolvidos pela Secretaria do Meio Ambiente. As pastinhas estão organizadas em jogos para computador e jogos em APK, que é para Android. Tá certo? E aí está tudo organizadinho lá, os produtos, os jogos separados em pastas. Tá certo, gente? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado da palestra e fico à disposição para tirar qualquer dúvida. Vamos conversar. Ai, maravilhoso, Érica, Daniel. É muito bom aprender coisas novas, né? Ver o que cada universo está criando, né? Para a educação, de uma maneira geral, e essa contribuição para a educação ambiental, ela é muito significativa. Eu sempre converso com meus alunos na sala de aula, né? Dizendo o quanto nós estamos vivendo, na verdade, hoje já uma crise ambiental, uma crise humanitária, né, muito séria, em que a gente não pode mais ficar pensando na teoria, e sim na prática. A gente tem que aplicar, buscar soluções, aplicar essas soluções, ir lá na base, né, trazer essas possibilidades para as nossas crianças crescerem numa sociedade mais digna, mais justa ambientalmente, socioambientalmente, né, com uma cultura positiva, não com a cultura degradada, de explorar. A gente está precisando muito disso, e eu acho que essas ferramentas e a tecnologia, ela tem um potencial gigante de unir essas frentes, né, de pensar conservando e protegendo, inclusive em prol da nossa própria vida, né, como seres humanos dentro desse ambiente, que muitas vezes, né, nós próprios colocamos em xeque. E a tecnologia, eu acho que é uma grande aliada. Os projetos que vocês mostraram aqui, eles só nos consolidam isso, que na prática é importante estar desenvolvendo sempre novos, né, diante das demandas, né, diante do que está sendo posto, sempre alinhado, eu acho que com esse pensamento mesmo mais global, né, com os ODS, com a política de meio ambiente local, né, com as comunidades, conversando com essas comunidades sobre suas demandas.
para que não seja simplesmente um produto, mas um produto que envolva a todos de forma coletiva. E eu creio que vocês têm atingido esse objetivo aí. Muitos deles eu acho que eu já vi, esse último aí, eu acho que foi na Jaqueira que eu vi essa telinha, lá no Jardim Botânico, não foi? Uhum. E aí, assim, a gente se aproximar desses ambientes, eu acho que o recifense, ele ainda tem uma cultura de não explorar esses ambientes, de não conhecer o seu território, de não conhecer os lugares, né, aqui da cidade, e a prefeitura tem frentes muito boas, importantes. Eu acho que a manutenção delas, como a gente falou no início, é um ponto, né, que depende muito dessa coisa de gestão, entre a gestão e a gestão, né, de investimento, de pessoal, o que é uma pena, né, que a gente não tem uma continuidade como a gente gostaria, porque pensar esses projetos, como você disse muito bem, Daniel, é algo que demanda um processo criativo gigante, uma energia de uma equipe multidisciplinar, tempo, né? E tempo hoje é o tempo urge, né? Os problemas estão aí, precisam de soluções. E em relação ao nosso projeto, com certeza podem contar com a gente também, com essas cabeças pensantes que compõem o nosso projeto, para, de alguma forma, a gente também lançar ideias, a gente fazer uso e levar, né, e disseminar também o que vocês já têm de produção, que eu acho que é o caminho inicial aqui dessa parceria. E também, né, como você disse agora no final, que essas ideias que você trouxe também nos possibilite aí ampliar o nosso processo criativo para que dentro do projeto a gente também atinja nossos objetivos, que é também levar para esses professores que são muito carentes de possibilidades, né, de aplicações que realmente funcionem na sala de aula, né, no processo de ensino-aprendizagem, e que isso está ligado a uma questão muito maior, né, tanto da formação quanto da formação continuada, formação inicial quanto da continuada, porém que projetos como esse, ou frentes de trabalho, né, seja com a Secretaria do Meio Ambiente ou projetos como o nosso, podem dar a possibilidade de ampliar para esses professores e também nessas comunidades que estão em torno, né, dessas unidades de conservação, possam usufruir do que nós, né, estamos criando. E aí a extensão faz sentido. A extensão é exatamente isso, né? É levar para que todos possam também participar junto conosco do que nós pensamos, criamos, executamos para melhoria do nosso meio ambiente. Eu deixo aqui meu muito obrigado a Daniel e Érica pela disponibilidade, à Secretaria, ao Programa de Educação Ambiental, né, a Prefeitura do Recife, por ter liberado vocês para virem falar em nome, né, dos trabalhos, dos projetos de vocês. E dizer que a gente também está aqui à disposição. Abra o microfone, né, para quem quiser ainda fazer algum comentário dos presentes aqui do grupo, e depois passo a palavra para os proponentes hoje da noite. Muitos comentários aqui no chat, viu? Muito bom, gostei de conhecer, gostei muito, disponibilizem o material, gostei bastante dos jogos, forma didática, entendendo muitas ideias para usar no nosso projeto, palestra fundamental. É isso, veja que foi um impacto positivo, Daniel e Érica. Excelente, excelente. Eles são caladinhos assim, viu, Daniel e Érica? Infelizmente, isso é consequência do remoto. Eu tenho dito que isso é consequência do remoto, que os meus alunos estão tímidos. Se tornaram tímidos, porque quando a gente vem para essa plataforma, parece assim que, né, eles ficam, poucos falam. Bem, mas eu acho que com o tempo, né, essa barreira aí, ela vai sendo removida e todos vão voltando, né, a uma convivência mais comunicativa. Entendi. Deixa eu tentar. Não, com certeza. E a gente também passou por essa experiência, né, do remoto, eu, Daniel. Eu espero que a gente consiga reforçar os laços, sentir o nosso calor humano antes que o metaverso avance e a gente fique mais silencioso. Todo mundo volte para o remoto e não sai nunca mais. Pois é. Ô, Thalita, só agradecer, Thalita, professora Maria Fernanda, professora Vanice, Ítalo, que está aqui,
Só agradecer, porque, assim, de fato, a gente trabalha muito na prefeitura, mas em prefeituras, né? Mas em Recife a gente trabalha muito, mas a cidade é muito grande, os problemas são muitos, e coisas boas, elas têm mais dificuldades de aparecer, né? As coisas negativas, elas se sobressaem. Então, a oportunidade de estar juntos, assim, a gente abraça com todo o amor, todo o carinho e toda a vontade de juntar forças e potencializar os dois lados, né? Assim como o Daniel falou, né? Ninguém faz jogo sozinho, ninguém atua para mudar uma sociedade, para repensar uma sociedade sozinho. Com Então, certeza. não só nesse momento, mas em outros momentos, pode ser total certeza. A casa está aberta, eu sou servidora da casa, Daniel também é servidor. Então, a qualquer momento da história, nós estamos para ouvir e tentar somar com vocês. Uhum. Com certeza. E eu acho que é muito importante, né, Érica, estreitar esses laços, né, entre a prefeitura e as universidades, os pesquisadores, justamente para a gente ter esse espaço, sabe, de pensar junto, de inovar, de criar soluções. É o que eu procuro. Eu tenho, de uns anos para cá, aberto minha mente nesse sentido, de procurar parcerias, procurar dialogar com as universidades, e assim, tem dado, como eu mostrei a vocês, uns frutos aí bem interessantes. Entende? E aí, nesse sentido, eu também agradeço muito pelo convite de estar aqui hoje com vocês, de poder apresentar um pouquinho do que a gente vem desenvolvendo na secretaria, e a qualquer momento que vocês precisarem, podem contar comigo, que a gente retorna aqui para conversar novamente. Assim, é um prazer poder estar colaborando. Olhe, digo mais. Está aí uma promessa, fica aqui registrado, de nós fazermos aquela atividade no Jardim Botânico ou em um outro, né, ambiente que vocês achem legal, porque assim essa prática do ver, do tocar, do sentir, né, é muito importante, né, ter o contato também presencial com vocês, vai ser muito massa. Breve, né, a gente está marcando a nossa visita e a gente fica aí em contato, Érica, para ver dentro do nosso cronograma do projeto, a parte da visita lá. E a gente ainda se vê nesse processo de capacitação, em que a gente vai focar só em informações sobre a UC semana que vem, né? Eu creio que é semana que vem, ajustar aqui minha agenda na cabeça. E é isso, eu acho que a gente tem que realmente fazer continuamente parcerias como essa, porque a universidade é um celeiro, né, pensante também, as secretarias, os ambientes administrativos, né, de prefeitura, enfim, eles também têm a sua parte de criação, que é importante, que estão, né, a partir dessas demandas, e nós também somamos nossas ideias. Eu acho que a gente tem que fazer isso o tempo inteiro. Como eu digo, na pesquisa ela é muito importante, mas a extensão, ela alia um conjunto muito maior de elementos que dão um significado, assim, para o nosso, essa frente, assim, do dia a dia, né, das coisas mais imediatas, dos problemas, do que a gente vive mais imediatamente, porque, como você disse, Érica, é muito fácil apontar e destacar o que é ruim, né? Está o tempo inteiro no jornal passando, né? É a agenda disso, é o calendário, é o esgoto, é o lixo, é o problema, mas a gente tem jogos legais que ensinam as pessoas como manusear o lixo, né? A preocupação de onde descartar. Então, vamos mostrar também essas ações que são tão importantes, né? E eu diria que a universidade tem um papel também muito importante, e já fechando o meu raciocínio, que é de trazer um lado mais analítico crítico das questões. Então, o jogo vai mostrar que é importante a gente reciclar, cuidar dos rios, né, enfim, né, das matas, dos ecossistemas, dos biomas, dos animais, mas mais do que isso é pensar que antes de nós poluirmos, né, a gente precisa pensar por que nós estamos poluindo, para que consumir tanto, gerar tanto resíduo, para não ter que depois ficar remediando e tendo que coletar lixo na rua, no rio, etc. Então, acho que a educação ambiental crítica ela vem com essa missão de aliar, né, a essa educação ambiental mais clássica, que é importante entender esses processos, porém, é a cultura negativa, né, a cultura do degradar, do impacto ambiental, é que tem que ser repensada. Então, trazer esse viés crítico de levar para as crianças, mas por que a gente
está reciclando, né? Por que é necessário coletar o lixo? Por que jogaram lixo? Mas por que jogaram lixo, né? Por que nós consumimos tanto? Então, criar essa rede, né, de educação ambiental que leva o aluno a pensar, que leva os cidadãos a pensar mais sobre o ato de, é muito importante, eu acho que é a nossa missão. E aí, com certeza, os recursos públicos seriam, né, investidos em outros projetos, se a gente poluísse menos, se a gente, né, fosse uma sociedade que degradasse tão menos. A própria existência de unidade de conservação é o resultado de tudo que nós temos feito com o meio ambiente, né? A gente tem que resguardar para cuidar do pouco que sobrou. Mas é isso, né? A humanidade vai evoluindo e a gente também vai repensando essas práticas. De certa forma, é importante a gente tem muitos livros, muitas críticas importantes, a gente sempre se questionar, né? O que temos feito, né? E o que vai ser daqui para frente, né? Se a gente não cumpre essas metas de ODS, como é que vai ser o meio ambiente? Como vão ser as cidades, né, do Brasil, as capitais? Como é que vão estar essas comunidades mais vulneráveis? Como vão estar os rios das nossas cidades? O que vai acontecer com o nosso mangue, né? E aí é muito importante, eu acho que o educador ambiental, hoje em dia, eu diria que tem uma missão extra, né? Uma missão muito maior. E eu tenho o maior prazer de ser uma educadora ambiental, estou aqui caminhando, ainda engatinhando, mas, né, junto com vocês, tenho certeza que a gente vai ter um monte de história para contar no futuro. Obrigadão, gente. E aí... Se ninguém tiver mais nada para comentar, para perguntar... Só agradecer. Oi, Thalita, boa noite. Queria Só agradecer aí ao pessoal, certo? Daniel, a Érica também contribuiu aí bastante. E dizer que tive várias ideias aí para minha aula, que eu sou professor no CE, né? Na turma de pedagogia. Vou ter uma aula só sobre a questão de gamificação na geografia também. Vou pegar várias ideias, vou olhar essa pasta aí que ele compartilhou para a gente, que tem conhecimento ali demais de jogos. Vou dar uma olhada, vou apresentar para os meninos também, já peço autorização também para apresentar essas ideias que são maravilhosas. E eu acho que hoje foi um dia de muito aprendizado, que eu vi jogos aqui, por exemplo, que a gente faz jogo da memória, um cartãozinho que pode ser feito também com um aplicativo. E hoje mesmo eu fiz com os alunos meus do 7º ano, por exemplo, eu trabalhei com um quiz lá, né, virtual, que tinha que descobrir em pouquíssimo tempo a maior quantidade de países. Era um jogo mais simples também, mas tipo foi todo o engajamento, uma questão daquela competição saudável deles. Então, acho que é uma forma didática bem interessante de trabalhar também a geografia de forma geral. Então, acho que hoje foi um dia de extremo aprendizado, só a agradecer. Compartilho com a sua fala, professor Ítalo. Para quebrar um pouquinho esse clima, né? Quem quiser, óbvio, né? Vamos tirar uma foto assim, todo mundo sabendo que é hora da foto, porque eu tirei vários prints, mas sem avisar vocês, para a gente registrar o momento de hoje. Quem quiser abrir a câmera, tiver à disposição, senão vai aparecer aí a fotinho e o nome. Vou desligar meu áudio para não ficar aparecendo ali o meu quadradinho. Vocês vão aparecer, eu não vou, porque tem um monte de gente aparecendo depois, eu já tirei tantos prints, fica aí, não sei não. Pronto, acho que tá bom, já tirei vários. Liguei aqui. E que quer dar boa noite também. Gente, foi um prazer incrível, né, tê-los aqui nessa etapa de capacitação do nosso projeto. A gente vai se encontrar daqui para frente em outros momentos. E eu desejo uma ótima noite e um restinho aí de semana ótimo para vocês, tá? Beijão, tchau. Beijo grande. Até semana que vem. Tchau. Boa noite, professora. Boa noite. Obrigado. Boa noite a todos e muito obrigada a vocês. Parabéns.
Obrigado. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Boa noite.